No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, hoje com três convidados e convidadas, e com eles nós vamos dar continuidade a uma série de entrevistas que estamos realizando, que sem dúvida tem todo o potencial de serem temas nas eleições 2024. Exatamente, estamos numa série de entrevistas sobre o Observatório das Metrópoles nas eleições. Um outro futuro é possível. E temos aqui representantes de três regiões metropolitanas do Brasil, diferentes, né? Temos aqui a presença da Lindijane Almeida, ela é professora, ela é do núcleo da região metropolitana de Natal, do Observatório das Metrópoles, ela que é professora da UFRN. Também conosco o professor José Carriço, que é da Unifesp e também vai representar aqui o núcleo da Baixada Santista, em São Paulo, e ainda vamos conversar com a professora Mariana Albuquerque, que é exatamente lá de Sergipe, né? E também pesquisadora do Núcleo Sergipe, do Observatório das Metrópoles, né? Vamos iniciar a nossa entrevista com a professora Lindijane. Eu já entro direto no nosso assunto, né? Que a temática de hoje, comum a todos e todas, é exatamente governança metropolitana. E a primeira pergunta, naturalmente, né? E todo mundo pode já deixar os microfones ligados permanentemente. A primeira pergunta é para a Lidijane, né? O que nós podemos entender como governança metropolitana? Bem-vinda, Lidijane. Obrigada, Robson. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite. Sendo breve, a gente precisa deixar claro que a governança metropolitana no Brasil, ela não é pensar a governança enquanto governo metropolitano, porque não temos este ente na federação, né? A gente tem o Estado, o governo federal, os governos municipais, o governo estadual, e é a partir da coordenação do governo estadual que a gente precisa pensar numa governança metropolitana. E por não ter um governo metropolitano, acredito que a dificuldade de se ter, de se consolidar no Brasil, e falando especialmente da região metropolitana de Natal, a gente falar de governança metropolitana, porque apesar de a gente ter, né, criado a exemplo da RM Natal, criado a RM 97, a gente hoje podemos dizer que há um vácuo, há uma ausência de uma governança metropolitana, considerando, né, a falta de políticas públicas com foco em problemas de interesse comum, interesses em relação a gente pensar uma governança democrática a partir da ideia de que a sociedade civil ela tem uma identidade metropolitana, que o cidadão que ocupa os espaços do território metropolitano se identifica como cidadão da região metropolitana, né? Então, assim, acho que essa preocupação com o município, o foco da municipalização no país, né? Dada a inovação na gestão pública a partir de 88, os municípios passam a estar em pé de igualdade, né? Estão em pé de igualdade com os estados, e aí a gente percebe que há um foco na questão do município, o protagonismo municipal meio que deixou, né, a governança metropolitana em segundo plano. E todas as regiões metropolitanas que a gente estuda, a gente percebe todas assim, tivemos alguns casos de sucesso, o IPE atrás disso, pensando no próprio planejamento do PDUI, né, a gente percebe que nem todas as regiões conseguiram dar. Que é o PDUI, professora Lindijane? O Plano de Desenvolvimento Integrado Urbano, né, que é a exigência do Estatuto da Metrópole, e a gente percebeu no Brasil que há uma falta de engajamento, vamos dizer assim, de interesse por parte dos governos estaduais e os governos municipais, que são, né, governos de municípios metropolitanos, de concluir, né, a questão de ter um um plano regional de desenvolvimento com a pauta metropolitana. A gente sabe que houve mudanças com relação a isso a partir do governo Temer, né, porque existia a preocupação com a improbidade administrativa e não fazer o plano, e com a tirada da improbidade também se retirou de pauta essa discussão dos governos estaduais ter como uma prioridade fazer um plano de desenvolvimento integrado com foco metropolitano. E a gente sabe que temos muitos municípios metropolitanos que têm a exigência de ter plano diretor e não se preocupam em ter nenhum plano diretor. Infelizmente, a governança metropolitana ela precisa de ter vontade política dos governos municipais, do governo estadual e também da própria população para que essa pauta seja algo que entre na agenda governamental. Sem dúvida. Eu gostaria de ouvir agora o professor José Marques Carriço.
lá da Baixada Santista, aproveitando o gancho da professora Lindijane, para que se construa, né, uma região metropolitana fortalecida, né, é importante ouvir todos aqueles, né, aquelas pessoas que participam dessa região metropolitana. E um detalhe importante, né, quando a gente pensa em ouvir, a gente pensa no importante estímulo à participação. Eu queria um comentário sobre por que é importante que a sociedade civil participe desses conselhos de desenvolvimento dessas regiões. Olha, a participação democrática, né, ela está já garantida na Constituição de 88. Portanto, foi com muito atraso, né, que o Brasil conseguiu a aprovação do Estatuto da Metrópole, né, que é a Lei 1089 de 2015, né? Portanto, muitos anos após a Constituição. Mas o Estatuto, ele de fato, ele consolida, né, no ordenamento jurídico brasileiro esse princípio da participação democrática da sociedade civil dentro do sistema de governança metropolitana, né? Que é um princípio básico, né, para a governança. A gente sabe que uma questão que caracteriza a metrópole é a interrelação espacial das funções de interesse comum, né? Por exemplo, você consome uma água num município foi captada em outro. Muitas vezes você pega um ônibus ou um trem, né, num município e vai trabalhar no outro. O lixo que você deposita é coletado e às vezes ele é levado para um lugar para tratamento, para disposição adequada em outro município. Portanto, nas metrópoles, as coisas são totalmente entrelaçadas, né? Mas os moradores das cidades, dos municípios, eles às vezes não percebem essa relação, né? E quando eles vão às urnas, né, como nós iremos agora nesse ano, para escolher os prefeitos, para escolher os vereadores, muitas vezes, né, eu creio que na maioria das vezes o eleitor não está pensando nisso, né? Que o prefeito dele, que o vereador dele vai resolver os problemas que são de natureza metropolitana, não são de natureza municipal, né? E Portanto, uma coisa bem interessante, professor, te interrompendo, é que essa história das divisões, quando a gente olha para os mapas, né, seja com aqueles riscados que dividem os países ou os estados ou mesmo os municípios brasileiros, na verdade, tudo aquilo é criação nossa. Tudo aquilo é criação dos estudiosos, de pesquisadores, né? Claro que fruto de projetos de lei, né, que delimitam aquelas áreas. Mas, ou seja, é uma ação humana, não é? Porque na prática o que a gente tem é o território, né? E aí eu fico me imaginando a situação, sobretudo quando você tem regiões metropolitanas com muito fluxo de uma cidade para outra, né? Você mora numa cidade, mas trabalha na outra, e tantos outros como o senhor citou agora. Como é que fica naquelas regiões ali entre municípios, né? Que muitas vezes a turma chama de nem. Aí um prefeito diz, não, isso não é problema meu, é do outro. É como o caso de Parnamirim e Natal, muitas vezes, que é o caso lá da professora Lidijane. olha, esse tipo de situação é muito comum, né? Infelizmente, as divisas municipais, elas são administrativamente e legalmente, né? A demarcação administrativa, né? Porém, na vida prática, elas são abstratas, né? Muitas vezes você atravessa de uma cidade para outra e nem percebe que, né, saiu de uma cidade e foi para outra, né? E o que a gente chama de localismo, né, exacerbado, né, que é o fato de muitos prefeitos e vereadores tratarem os problemas urbanos pela ótica única e exclusivamente municipal, ela é muito comum no Brasil por conta da cultura municipalista que o Brasil tem, que foi bastante reafirmada na Constituição de 88, né? Porém,
os problemas, como eu expliquei, né, eles são metropolitanos, e nessas divisas aí, às vezes você não consegue nem distinguir aonde começa o problema e onde termina o problema. É muito comum, por exemplo, eu cito um caso aqui em Santos, né? Santos e São Vicente são cidades conurbadas, né? Elas são absolutamente conectadas, você não percebe quando você está entrando numa e saindo da outra, na ilha de São Vicente, aqui no centro da Baixada Santista, né? É, e muitas vezes o que um município faz na drenagem afeta o outro, porque a bacia é a mesma, né? Você tem bairros que compartilham da mesma bacia em Santos e São Vicente. Então, se a prefeitura de São Vicente, e esse caso é real, eu estou contando, tá? Se a prefeitura de São Vicente vai lá e desvia uma drenagem ou tampona uma drenagem, você vai ter um agravamento de situações, né, de alagamento a montante no município de Santos, né? E a população que mora no bairro não entende direito por que isso está acontecendo, né? Ninguém faz a menor ideia, né? E Isso. já a culpa vai direto no prefeito, né? E, na verdade, o problema aí é da ausência de gestão metropolitana de uma política pública, Ou que é a seja, drenagem urbana, né? os prefeitos e prefeitas dessas regiões, né, que são muito interligadas, precisam sempre trabalhar em conjunto, né? Gostaria de ouvir agora a professora Mariana Albuquerque, lá do Núcleo da Região Metropolitana de Sergipe, também sobre essa temática da governança metropolitana, a importância de você cuidar da gestão, da administração dos municípios que são muito interligados de uma maneira conjunta. Eu queria conhecer um pouco mais sobre a sua região, professora Mariana, principalmente nesse aspecto de quando a gente trata o solo urbano, pensando mais no lucro, a própria financiarização daquele solo. Muitas vezes você constrói prédios absurdos, mas muitas vezes você não tem a infraestrutura necessária e você tem a geração de tantos outros problemas, né, de impacto urbano. Então, eu queria te ouvir exatamente sobre isso, né? Pode deixar seu microfone permanentemente ligado. Então, Robson, né, aproveitando aí a fala dos meus colegas também, quando a gente pensa nessa questão da gestão de fato de uma metrópole, né, especialmente aqui em relação à região metropolitana de Aracaju, nossa região metropolitana, ela foi criada em 95, então a nossa lei efetivamente ainda é de 95. Não houve uma revisão até o momento dessa legislação, né? É uma lei, na verdade, que antecede o próprio Estatuto da Metrópole, portanto, é uma legislação ainda que importante aqui para o âmbito do nosso estado e da própria região metropolitana. É uma lei que, por exemplo, não trata diretamente, por exemplo, das funções públicas de interesse comum. Ela não relata quais são as funções públicas de interesse comum, né? São 4 municípios, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. São municípios completamente limítrofes, mas que, por exemplo, a gente já observa que esses limites muitas vezes já foram ultrapassados, né? Nós temos outros municípios aqui próximos, como por exemplo, Laranjeiras, Santo Amaro, que já fazem uma interlocução muito forte com essa região metropolitana e que já fazem a gente pensar que realmente os limites oficiais, originais lá de 95 desses 4 municípios, na verdade, a gente já está abarcando outros, né? E com isso, outras funções públicas vêm aí também para a gente repensar. E aí, com o próprio Estatuto da Cidade, reforça essa importância da gente fazer a revisão da legislação, no caso aqui, né, a de Sergipe, que se encontra defasado desde 95. A elaboração do PDUI também é algo extremamente urgente e necessário, né? Existem alguns movimentos em termos de gestão, especialmente no âmbito do Estado, que a gente já observa, poxa, que legal que isso está começando a ter uma movimentação. A exemplo, por exemplo, do consórcio metropolitano do transporte coletivo. Isso é um assunto que já estava em pauta já há alguns bons anos, e oficialmente agora, em 2023,
ele foi efetivamente instituído, esse consórcio. Então, participam os municípios da região metropolitana, da efetiva, né, que são os 4 municípios originais, além do próprio governo do estado. Então, a gente observa, ainda que de forma tímida, esse passo do governo, especialmente, né, para fazer essa governança, essa gestão, né, não só com os municípios, mas com a população também. E aí entra também o fato de que, além disso, a gente precisa ver a questão da participação, né? Como o próprio professor Carriço falou, que não só trabalhar com esses instrumentos, mas ver quais são esses instrumentos e como isso afeta, por exemplo, o uso do solo. Né? A gente estava conversando aqui sobre essa questão da financiarização. Então, por exemplo, muitas vezes, determinado município opta por fazer digamos, vários conjuntos em determinada região de sua cidade, enfim. E isso acaba impactando, muitas vezes, como eu citei, o caso aqui do transporte, né? Muita gente trabalha aqui em Aracaju, mas mora na Barra dos Coqueiros, mas mora em Nossa Senhora do Socorro. Então, o transporte, de fato, é um dos gargalos, mas digamos, o gargalo mais visível logo de cara e que eu imagino que tenha sido por isso que a gestão tenha, de fato, optado por criar esse consórcio metropolitano para começar, de fato, a discutir isso com a população e especialmente com os prefeitos também. Essa é a questão dos fluxos, não é, Mariana? Né? É importante a gente entender, né, o nosso telespectador entender, né, que quando você tem cidades que já estão muito ligadas, muito próximas, você, tanto nessa questão de trânsito, de transporte urbano, de administração, tudo tem que ser pensado de uma maneira conjunta, né, para tentar resolver melhor essa situação de interdependência entre os municípios, não é isso? Exatamente. Perfeito. Gostaria de voltar lá para Natal, minha querida e linda cidade Natal, com a professora Lindijane, lá da UFRN, Núcleo da Região Metropolitana de Natal, e te ouvir um pouco, Lindijane, sobre experiências internacionais, de governança metropolitana, ou seja, como é que em outros lugares do mundo, em outros países, né, aquelas cidades e estados, ou até entre países, né, como é que eles tentam se juntar para administrar melhor aquelas questões que são comuns a todos eles. É, a gente tem um trabalho, né, uma tese de doutorado, que foi defendida por Richardson Câmara, também pesquisador do Observatório, que Meu colega Richardson, de graduação. ele estudou o México, né, aí eu indico a leitura, e Vancouver, né, no Canadá. A gente entende, falando mais teoricamente, vamos pensar assim, a importância da participação social nessa discussão, porque a gente não, olhando assim para o Brasil, a nível de casos de sucesso, a gente tem que pensar justamente no avanço do Estatuto da Metrópole, no que tange a gente ter a participação social, como bem colocou o professor José Carriço, né? Então, a gente tem que pensar nessa governança, pensando que temos 2 elementos importantes: a questão da participação social, que pode ser, né, a partir da literatura do capital social, a ideia das redes de solidariedade e colaboração. Precisa que a sociedade se mobilize em busca de ações, né, para problemas de interesse comum. E, além disso, pensar no investimento. Só ocorre governança metropolitana quando a gente tem recursos para efetivar políticas públicas. Então, a ideia do fundo metropolitano é o que vem dando sustentação, onde existe algum tipo de fundo metropolitano, onde existe possibilidade de diálogo e que os governos, né, e também os atores políticos e sociais, eles se articulam para planejamento. A gente só pode pensar que só existe planejamento quando existem recursos para pensar políticas públicas, e, no caso, políticas públicas de natureza metropolitana. Então, eu entendo que a vontade política para que aconteça precisa andar em conjunto com recursos para financiamento de políticas, porque o debate acontece, a gente conhece colegiados que, quando existe repasse de recursos, quando existe algum incentivo, algum apoio, a gente tem uma dinâmica de funcionamento diferente de quando você não tem nenhum tipo de investimento e de apoio para fazer qualquer tipo de ação em prol, né, de resolver problemas e solucionar um problema público, e, no caso, um problema que tem como solução pensar coletivamente, pensar a partir de ações conjuntas. Então, a gente entende, como bem colocou o professor José Carriço e a professora Mariana, que a preocupação com problemas metropolitanos, seja na mobilidade urbana, seja no saneamento, seja numa preocupação em relação à própria habitação, a gente percebe que há essas 2 frentes que precisam ser valorizadas.
a discussão da participação social é justamente que é a sociedade que sofre o problema, ela que que pode atestar um problema como público e levantar nessa pauta e ser considerado no processo de deliberação. O próprio Estatuto traz a inclusão da sociedade civil, as leis, né, na maioria das constituições da criação das RM no Brasil, ainda não foram, né, não sofreram essa revisão. A gente também, no mesmo caso de Mariana, a gente aqui em Natal, assim como em Aracaju, não temos a representação da sociedade ainda considerada como representação, né, dentro do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Então, precisa dar espaço para o diálogo, apresentar atores que vivem o problema, que são representantes dessa realidade, desse território. Como você bem coloca, a gente tem cidadão que ele fica sem saber de qual município ele pertence. Ele recebe na sua residência IPTU do município de Parnamirim, do município de Natal. E qual é o IPTU que ele vai pagar? Então, assim, a questão de você atravessar uma rua e ter que pagar uma tarifa intermunicipal e não, né, local assim, do transporte. Então, temos problemas que quem sofre é a população. E ela que vai poder dialogar e pensar junto também com o governo. Né? Então, acho que o planejamento participativo na governança metropolitana é importantíssimo. E, para finalizar, eu entendo que a Covid ela veio ser um exemplo, veio trazer para a gente uma oportunidade de que a pauta metropolitana fosse considerada, e a gente percebe que não foi utilizado os conselhos metropolitanos como uma arena de discussão que pudesse debater, inclusive, políticas para enfrentamento à Covid. A gente percebeu que muitos dos municípios metropolitanos tinham decretos diferenciados, enquanto um baixava o lockdown, o outro dizia que não baixava, e a questão partidária, a questão ideológica influenciou o diálogo e a cooperação. Então, a gente viu que a própria Covid, um caso de crise, né, sanitária, como a gente viveu, nem assim fez com que os municípios, onde a maioria da população dos estados vivem, né, se unissem, criassem uma agenda metropolitana em combate a um vírus que estava ali arrasando todo o país. Então, a gente percebe que há uma discussão política que precisa ser enfrentada, política aí não no sentido só partidário, mas também de cidadania, que implica o cidadão que reside nos municípios metropolitanos entender que ele não é um cidadão que precisa dialogar só com o prefeito, ele precisa levar essa pauta para além do seu município, porque, como bem disse o professor, se for enfrentado no município, se o vizinho não colabora e não faz a mesma coisa, né, é uma ação que não tem sucesso. Então, eu entendo que a Covid poderia ter sido uma pauta de interesse comum, e nem assim a gente verificou casos que fossem, né? Que tivessem sido tratados de forma metropolitana. Como esse problema da saúde, o problema do lixo, trânsito, transporte, né? Tudo isso, né, deve ser tomado decisão de uma maneira coletiva. E na próxima rodada eu vou pedir para que cada um e cada uma fale um pouco sobre, para a gente finalizar na outra rodada, para que cada um possa pensar, ou pelo menos apontar caminhos ou possíveis soluções para resolver esses problemas das regiões metropolitanas onde vocês participam. Mas ainda continuando nessa rodada, eu queria ouvir o professor José Carriço, lá da Baixada Santista, a respeito do seguinte, né? Quais os prejuízos que podem acontecer para uma região metropolitana quando a gente tem esse tipo de desmonte de um planejamento, não é? Que muitas vezes aqui e acolá se tenta fazer, mas quando, né, até pensando um pouco no que a Lindijane acabou de falar, quando você às vezes tem mudança de gestão, tem pensamentos ideológicos diferentes, você desmantela, você desmonta tudo aquilo, é como ter começado do zero. E até na sua resposta, professor, uma curiosidade, o senhor pode nos satisfazer. Como é que funciona como é que poderia funcionar na prática, né, digamos assim, uma região metropolitana, né, em termos de governança? Por que essa pergunta? Imagine que já não é fácil, muitas vezes, para um prefeito governar a sua cidade, passa por vereadores, por ouvir a população, uma série de coisas. E eu queria saber, na hora que você forma a região metropolitana e toma decisões conjuntas, o que é que faz com que aquele prefeito e aquela Câmara possa cumprir aquilo que foi acordado? Bom, não há uma vinculação, né, constitucional entre decisões tomadas pelas autoridades metropolitanas e as municipais, a não ser, né, pelo compromisso
dos participantes da autoridade metropolitana de cada município. Eu vou dar um exemplo como funciona aqui. Seria usar o bom senso, né? E eu acho que para que o bom senso seja utilizado, a participação social é fundamental. Eu vou dar o exemplo aqui da Baixada Santista, né? A nossa região ela foi criada em 96, né? Poucos anos após a Constituição de 88, a Constituição do Estado de São Paulo e a lei estadual que regulamenta a regionalização em todo o Estado de São Paulo, que é uma lei de 1994, né? Então, essa lei ela descreve quais são as funções públicas de interesse comum, né? E as regiões metropolitanas que foram sendo criadas passaram a obedecer essa lei. A região da Baixada Santista ela foi criada de baixo para cima, ela foi um pleito oriundo da mobilização da sociedade, né? Não veio do Planalto para a Baixada, né? A criação da região. É o contrário, né? Foi um movimento desde a década de 80, né? Aliás, anterior mesmo à Constituição, né? Quando não existia possibilidade, né, do Estado criar regiões metropolitanas, mas a partir da Constituição passou a ser o Estado, o ente federativo responsável por aprovar as leis de criação da região metropolitana, né? E a região da Baixada Santista foi a primeira região metropolitana fora de capital do Estado, né, a ser criada. E ela, de pronto, foi criado um sistema de governança que tinha como componentes, né, os prefeitos dos 9 municípios e 9 representantes de secretarias estaduais relativas às funções públicas de interesse comum da nossa região. Portanto, é um esquema capenga, porque só tem prefeito e Estado, né? Municípios e Estado. A sociedade civil, que foi central na luta pela criação da nossa região metropolitana, não conseguiu participar, né? Em alguns momentos esporádicos, né? Em audiências públicas, reuniões e tal, um ou outro representante de instituições da sociedade civil eram convidados, mas não havia uma participação sistêmica. A partir do Estatuto da Metrópole, isso se torna impositivo, mas o governo de São Paulo se recusou a cumprir o Estatuto da Metrópole, argumentando que a obrigação da participação da sociedade civil no nosso conselho, né, feria a Constituição estadual e a lei complementar que regulamenta a Constituição para criar as regiões, né? E esse pessoal, né, que estava no governo do Estado na época, foi o mesmo pessoal que lutou no Congresso na época do governo Temer para desmontar o Estatuto da Metrópole, né? Especialmente, foi o que a professora Lidiane contou, né? Especialmente por ter excluído, né, do Estatuto o artigo 21, que era o que previa uma punição para os agentes públicos, né, o prefeito, principalmente, que não encaminhassem o plano regional, né, que deveria ser aprovado pela Assembleia Legislativa, pelo prefeito não, perdão, pelo governador, que não encaminhasse à Assembleia Legislativa o plano regional, né? Olha, isso rolou anos e anos de muita luta. O Ministério Público Estadual foi muito sensível, né? E quando foi aprovado um plano regional de resíduos sólidos sem a participação da sociedade civil, né? O Ministério Público ingressou com um mandado de injunção. O tribunal acolheu, né, o pleito do Ministério e determinou, por acórdão, né, que o governador do Estado colocasse na instância de governança, no conselho, a representância da sociedade civil. E agora... Como é que você vai desenvolver uma política pública sem ouvir o alvo daquela política, sem ouvir a própria população? É algo que não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido. E agora, finalmente, aos poucos,
aliás, em um processo muito pouco transparente, a meu ver, né, sem que o critério para isso seja divulgado, o governo estadual está convidando algumas instituições para fazer parte do Condesb, né? Eu acho que daqui para frente tende a abrir um pouco, arejar mais a governança metropolitana. Quando isso começar a acontecer de uma forma efetiva, eu acho que a gente vai ter uma participação popular mais ampla, porque cada representante de instituição vai puxar os seus pares para discussões, né? De lixo, de transporte, enfim, de tudo, né? Maravilha. Caminhando para finalizar agora, eu gostaria de ouvir a Mariana Albuquerque, né? Lá da região metropolitana de Sergipe. Já me despedindo, seja sempre bem-vinda, Mariana. Eu queria te ouvir, né? Pensando um pouquinho nas soluções, que é também o objetivo dessa série de entrevistas, em pensar em soluções, em caminhos, em estratégias, né? Que têm sido adotadas para essa gestão, essa administração da maneira mais integrada das regiões metropolitanas. Então, quais seriam os tópicos, as sugestões nesse sentido, pensando, sobretudo, no seu caso, na sua região, Mariana? Olha, Robson, eu diria que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como dizem, porque realmente, assim, esses caminhos, essas particularidades das regiões metropolitanas e muitas vezes semelhanças, né? Nós temos, acho que mais semelhanças do que, enfim, particularidades, né? Do que seriam esses possíveis caminhos, né? Aproveitando a questão da região metropolitana aqui de Aracaju, existem alguns caminhos que, para mim, teriam que ser imediatos, né? Como eu já citei anteriormente na minha fala, que é a questão da revisão da legislação. Então, outras regiões metropolitanas que estão com suas legislações defasadas, elas precisam fazer suas revisões, elas precisam que esse processo seja completamente participativo, claro e transparente, com, de fato, a população estando presente nesses processos, em audiências públicas, né? Não só, por exemplo, nas cidades-mães, né, das regiões metropolitanas, mas passando realmente por todas elas. E a gente entender que tem essa legislação, a partir dessa revisão, a gente vai conseguir entender também a provisão do próprio PDUI, entender essa importância da elaboração do PDUI, né? Porque Plano de não basta só Desenvolvimento revisar a Integrado. lei. Exatamente, porque a gente acaba chamando PDUI, que é quase como enfim, é um filho para quem estuda a região metropolitana. A gente fica, caramba, que bom que já tem a lei, quando a gente encontra cidades, né, melhor dizendo, metrópoles, que já têm suas instituições com legislação, mas quando tem a elaboração de fato desse plano, porque a partir do plano de desenvolvimento urbano integrado, que vão ser elaboradas diretrizes específicas que a gente vai poder observar dentro, aí eu falo realmente das especificidades de uma região metropolitana, quais são os instrumentos. Eu acho que assim, um dos grandes pontos é trabalhar realmente quais são os instrumentos que estão disponíveis, não só no âmbito do Estado, também no âmbito municipal, né? Porque não adianta muito, tipo, o Estado também puxar, apesar disso ser importante, se os municípios também não tiverem um compromisso de instituir na sua administração, né? E passando da administração, entendendo que isso, de fato, é algo de governo, é algo a longo prazo. Isso não entra só nos 4 anos de legislação, ou, perdão, de uma gestão, né? Então, a gente precisa entender quais são esses instrumentos e fazer, de fato, essa articulação, né? Entender que os municípios precisam participar, a gente precisa ter um colegiado que participem os municípios, os representantes, os prefeitos, com a população, com o governo do estado, e que isso seja de fato perene. Então, entra no que a gente estava conversando aqui do compromisso. Compromisso da população em cobrar, compromisso dos gestores, sejam estaduais ou municipais também, de fazer aquilo não só acontecer pro forma, no sentido de, nós temos um plano aqui, nós temos a legislação aqui. Ok, mas Tira na do prática, papel, que isso de né? fato funcione, exatamente, sair do papel. Perfeito. Muito obrigado, professora Mariana Albuquerque, região metropolitana de Sergipe. Com as despedidas agora também e apontando soluções possíveis dentro dessa questão da governança metropolitana, a palavra do professor José Carriço, lá da Baixada Santista. Olha, eu acho que a questão central, né, para solucionar os problemas metropolitanos é ampliar a participação popular, garantir, né, o que o Estatuto da Metrópole determina, né? Eu acho que precisava haver uma ação
mais organizada, inclusive em nível nacional, né, para a gente lutar contra o desmonte do Estatuto da Metrópole, né, principalmente no âmbito do planejamento, porque a gente está vivendo um momento no Brasil terrível, né, porque as emendas parlamentares, os convênios bilaterais entre governador e prefeito, eles acabam atropelando qualquer possibilidade de você implementar políticas regionais que nasçam de baixo para cima, né? Então, eu acho que eu penso numa solução macro mesmo, que é a garantia da sociedade civil nas instâncias de governança das regiões metropolitanas. Eu acho que à medida que isso começar a acontecer, né, a gente vai ter como tendência a possibilidade de enxergar que os problemas que aparentemente são municipais não são municipais. Na verdade, eles são problemas entrelaçados, né, que comprometem vários municípios às vezes. Perfeito. Muito obrigado, professor José Marques Carriço, pela sua participação no programa e deixando a última palavra com as mulheres, né, aqui representadas pela Lindijane, professora Lindijane Almeida, né? Queria saber, né, que outros elementos você poderia acrescentar quando a gente pensa nessa temática governança metropolitana, né? Como apontando caminhos, possíveis soluções para tantos problemas que são enfrentados, não só no caso da região metropolitana do Natal, mas também em diversas partes do país. E eu ratifico a fala do professor José e da professora Mariana. Acho que realmente, além de temos que pensar na questão do arranjo institucional de cada região metropolitana, considerando seus contextos, né, a sua realidade, mas eu entendo que é preciso pensar na inclusão, sim, da sociedade civil. Acho que uma solução seria pensar a partir da governança colaborativa, considerando, inclusive, que o nosso federalismo é um federalismo de cooperação e não de competição, né? Então, a gente precisa pensar na cooperação, nos consórcios que são possíveis para pensar em soluções, e eu acredito que a governança colaborativa, ela vem a partir da própria inclusão da participação da sociedade civil. Concordo com a fala do professor, eu acho que a gente precisa ter essa preocupação de incluir nos conselhos de desenvolvimento metropolitano a representação da sociedade civil. A gente percebe que na maioria da legislação ainda apresenta apenas governo estadual e governos municipais. Além disso, pensar, né, que a representação da sociedade civil ela tem um peso, assim como a representação das capitais, porque, querendo ou não, os municípios polos, eles lideram, de alguma forma, a decisão. Então, quando há uma ausência das capitais aí do município capital, há um esvaziamento, né, da discussão a nível dos outros municípios. Aqui em Natal, diferente de Aracaju, por exemplo, você sabe, a gente começou com a região metropolitana, acho que 5 municípios, e aí hoje temos 15 municípios, onde a questão política pesa mais do que a questão técnica. Diferente da Baixada Santista, a gente tem uma inclusão de municípios que nós temos município mais de 80% rural. Então, a discussão metropolitana, como é que entra numa pauta de um município que é basicamente um município rural, né? Então, a gente tem uma inclusão de uma pauta de municípios que precisamos refletir sobre o seu papel naquela região, né? Considerando, inclusive, que não são limites municípios próximos à capital, e a gente também tem a questão de pensar que, além do arranjo institucional, quais são as condições que a gente chama de capacidades estatais, que é relacionada a quais são as condições de recursos humanos, de recursos financeiros que temos que o Estado garante para que a governança e a gestão metropolitana aconteça. Porque, considerando que autarquia a gente está falando que faz a gestão metropolitana no governo estadual, a gente tem uma dificuldade, inclusive, de ter recursos humanos dentro do governo do Estado preocupados em implementar ações metropolitanas. A gente tem que pensar que capacidade dos municípios também. Por isso que a questão dos consórcios pode ser uma possibilidade, porque a gente sabe que o município está preocupado em resolver né, o seu problema local e atender a sua política a partir do município. Como é que eu vou pagar para fazer política para o outro município? Então, a gente precisa pensar que existem ferramentas como os consórcios para isso e que os municípios precisam se unir para resolver problemas que são resolvidos apenas de forma conjunta. E, nesse sentido, eu entendo que investimento também nas condições técnicas e financeiras, como eu falei do Fundo Metropolitano, de ações que possam viabilizar, né, uma solução, só vai acontecer a partir dessas 3 frentes. Quando a sociedade civil for considerada,
quando os municípios e o Estado tiver condições técnicas para fazer ações, né, acontecerem, porque ter a legislação, dizer que existe uma região metropolitana e, na prática, você ter uma pessoa e 3 estagiários para dizer que faz uma governança metropolitana, não consegue, né? Não Perfeito. consegue nem fazer o conselho funcionar. Exato. Imagine ações, implementar ações. E, Tranquilo. finalizando, eu acho que a identidade metropolitana tem que ser estimulada por parte dos governos municipais, por parte do governo estadual. A mobilização da Baixada Santista não é a mobilização que existe na RM Natal, e eu acredito que em outros contextos, né? A gente tem uma experiência muito mais, há uma apatia maior em relação ao que é ser uma região metropolitana, porque a gente percebe que, por exemplo, no SUS, quando você tem o plano diretor do SUS, os municípios se reconhecem naquela localização, naquele território, no próprio território da cidadania. As pessoas se reconhecem no membro daquele território quando está no território da cidadania, mas a questão metropolitana vem deixando a desejar. Maravilha. Muito obrigado a vocês pela participação no nosso Espaço Cidadão.